E eu converso com o Maurício Furtado, candidato a prefeito de Curitiba pelo Partido Verde, né? Maurício, agora é um momento surpresa do programa, né? Você conhece e lê, deve obviamente acompanhar o trabalho da Ruth Bolognese, é uma jornalista política aqui de Curitiba, tem a sua coluna na Folha de Londrina, ela é polêmica, ela às vezes dá uma cutucada, uma apertada, é verdade. Né? E ela tem uma pergunta para você. Você topa responder? Topo. Então vamos lá. Ruth Bolognese, fala aí, poderosa. Candidato Maurício Furtado, quando esteve em Curitiba recentemente, a maior estrela do seu partido, o deputado Fernando Gabeira, passeou pela cidade com o prefeito Beto Richa e com os vereadores do PV. Como é que o senhor pretende fazer uma campanha com os vereadores do seu próprio partido, batendo asas para o lado do prefeito Beto Richa? Maurício, tem 3 minutos para comentar a pergunta da Ruth. Eu creio que esse comentário pode ser feito com muita brevidade. Esta situação ocorrida anteriormente, antes de efetivamente o partido ter assumido a candidatura própria, se deve muito mais às questões peculiares do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o PV, por meio do Fernando Gabeira, disputa a prefeitura. E lá tem como aliado o PSDB. Quem veio a Curitiba foi o candidato à prefeitura do Rio de Janeiro. E, naturalmente, foi acompanhado pelos nossos vereadores que não iam, em deixando de acompanhá-lo, abrir espaço para que outros o fizessem. Mas pode ter certeza a população de Curitiba, que eles estão completamente entrosados com a minha candidatura. Nós temos tido contato muito frequente e estamos todos eles e eu entusiasmados com a nossa possibilidade de apresentarmos uma proposta nova para Curitiba. Eu gostaria de lembrar a esse propósito, da nova proposta para Curitiba, por exemplo, a avaliação que fazemos de que os rios de Curitiba estão completamente mortos. Esse aspecto será abordado no nosso programa dentro de 3 questões ambientais. Percorrendo os rios de Curitiba, o que a gente vê é que já não existem rios, o que nós temos são esgotos a céu aberto. Temos uma proposta que acreditamos é capaz de sensibilizar a população e mesmo meios governamentais e ambientalistas de todo o mundo, porque nós vamos fazer, para começar, a revitalização do Rio Belém. Revitalização, no nosso dicionário, significa que o rio terá água potável e voltará a correr a céu aberto. Essa é a nossa proposta para o Rio Belém. Muitos põem em dúvida. Aqui não é o espaço e o momento em que se permita a gente apresentar o como o faremos com detalhes. Mas podem ter certeza, senhores telespectadores, que isto não é devaneio nem loucura. Nós efetivamente temos um projeto, e nós o consideramos inclusive um ovo de Colombo, porque ele não é um projeto de alta complexidade e de alto custo, mas capaz sim de colocar de volta o Rio Belém como um rio com água potável e habitado por peixes, não mais por ratazanas, baratas, restos de construção e entulhos lançados inclusive pela Sanepar. Ok. Está aí o Maurício Furtado, então, respondendo a pergunta da Ruth Bolognese. Primeiro eu queria te agradecer pela tua participação, de desejar boa sorte na campanha, nessa caminhada aí que se inicia, e dizer que possivelmente a gente estará propiciando novos espaços a todos os candidatos. E gostaria de contar com a sua presença também aqui no programa. Será um prazer enorme, César. Há, inclusive, uma particularidade no seu programa que mereceria ser observada por todos os canais de televisão. O debate no formato que tem sido colocado nas últimas campanhas, ele não é assim tão esclarecedor sobre as propostas dos candidatos. O que acontece é que há um confronto, uma disputa, muitas vezes com a ideia de ver quem ganhou o debate. Quando a gente procura saber quem ganhou o debate, quem perde é a cidade. Porque não se propicia um espaço para esclarecimento do que efetivamente pretendem fazer e o que os distingue, né, além da ânsia de chegar a vencer a eleição. Então eu acredito que esse modelo de entrevista, com um pouco mais de tempo e possibilidade de a gente expor com cuidado e detalhe, é o ideal para esclarecimento dos eleitores. Ok. Maurício, então agora, dando espaço igual para todos, né? Você tem mais 2 minutos para deixar então a sua mensagem final à população de Curitiba. Complementando o comentário anterior, eu gostaria de sugerir o seguinte, como proposta de esclarecimento para a população.
uma entrevista como você conduz, com diversos temas, com um tempo um pouco mais longo. E talvez, na sequência, aí sim, a troca de perguntas, a troca de questões dirigidas ou pelo canal de comunicação aos candidatos ou por eles entre si, acho que seria muito mais produtivo para esclarecer a população. Nós estamos muito felizes, do Partido Verde, em participar do processo eleitoral em Curitiba. A nossa motivação é tanto da crença no processo democrático, na importância dos partidos virem dizer à população por que nós existimos e o que justifica a nossa gana de participar do processo, o que nós estamos entendendo que deveria ser conduzido de maneira diferente. Além disso, nós temos também uma avaliação bastante negativa sobre a atual administração de Curitiba. No nosso ponto de vista, nos 3 anos e meio dessa gestão, não aconteceu nada de diferente. Não é o que está no noticiário produzido pela prefeitura. Houve isso, houve aquilo, não houve nada. O que caracteriza a atual administração? Nada. Não existe uma obra capaz de caracterizar positivamente. A obra na qual eles vêm dando ênfase, que é a maior do ponto de vista, sem dúvida, financeiro, e talvez uma das maiores erros cometidos na história da administração de Curitiba, a tal da linha verde, ela não soluciona problema. Ela representa o desperdício de uma oportunidade e vai trazer novos problemas importantes para a cidade. Nada justifica a permanência e a continuidade desse projeto por mais 4 anos. Na realidade, o que nós estamos enxergando é que não é este o objetivo daquele grupamento estranho que está lá junto ao candidato à reeleição. O objetivo deles é buscar, para 2010, uma alternativa para a sobrevivência política desses grupos. Por discordar disso tudo é que nós estamos presentes nessa eleição e apresentando uma proposta coerente com os estatutos e o modo de ver do Partido Verde. Ok, obrigado mais uma vez, Maurício, pela participação aqui. Só um pouquinho, nós vamos encerrar o programa, então amanhã você acompanha as propostas do candidato Lauro Rodrigues, do PT do B, e na sequência o Beto Richa e o Ricardo Gomide, encerrando então a sequência com todos os candidatos a prefeito de Curitiba. Ok? Um grande abraço, obrigado pela audiência e até amanhã, às 7h10 da noite. Mercosul Repórter.